Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no jogo aberto. Olha só o que o Cicinho, o Renata Fã e o Ronaldo falaram sobre o empate do Flamengo sem gols contra a LDU na altitude. Separei também um corte do Sport Center da ESPN. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like e bora pro vídeo. Flamengo enfrentando a altitude, a LDU, ficaram no 0-0, todo mundo reclamando da falta de ar, que não era das piores, 2.800, mas também prejudica. E o Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo. Até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui está o Grupo C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou, lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada. Então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo, que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado da LDU como do Flamengo também. Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa,
esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com a LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando porque quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba, ela falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal. Que ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. E o Pedro voltando, né? O Pedro é outra qualidade nesse time, né? Falando em Pedro, gols da Libertadores e da Sul-Americana. Pra gente passar pro fã do esporte, o Flamengo também nos devendo gols pra gente poder mostrar aqui no Sport Center, Jailson. Mas aí jogando fora de casa contra a LDU, mas que a gente também falava da importância de tentar vencer, né? O jogo que ganhou outro peso justamente por conta da derrota do Flamengo em casa, né? A gente falava sobre isso ontem. É até surpreendente a postura da LDU, para mim, no início do jogo, porque a LDU não pressionou, recuou as linhas, deixou o Flamengo tomar a posse da bola, deixou o Flamengo tomar as rédeas ali do jogo, mas o Flamengo não soube aproveitar novamente o primeiro tempo. Primeiro tempo acima, primeiro tempo com a posse da bola, primeiro tempo onde criou algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Essa daí foi a principal, que o Arrascaeta... Eu acho até que se fosse gol, provavelmente poderia ser anulado por causa do Juninho, porque o Juninho estava... Movimentação, Isso, né? O Juninho estava vindo de posição irregular, o Arrascaeta acabou batendo fraco, mas depois, no segundo tempo, como é natural na altitude, o Flamengo cansou. O Flamengo cansou lá para a parte final, ali logo depois da entrada do Pedro, né? E ali o Flamengo cansou, aí teve o Cebolinha, teve uma chance desperdiçada pelo Luiz Araújo, que fez uma bela jogada, inclusive jogada individual, mas acabou chutando forte, acabou chutando para fora. Mas é isso, o Flamengo, se não fosse a derrota em casa, o empate na altitude seria ótimo. Mas como perdeu em casa, fica um resultado, fica precisando dos próximos jogos uma vitória fora de casa. Não tem jeito, vai precisar. Vai precisar de uma vitória fora de casa. Ainda não resolveu a vida e esse gol foi anulado. Por impedimento, correto. Bem anulado, né? O Flamengo, se tivesse caprichado um pouquinho mais, poderia ter saído com a vitória. Luiz Araújo, Arrascaeta. Uma atuação correta pelas condições, a altitude, a forma como a LDU é poderosa em casa. Essa chance no finalzinho do jogo também para a LDU, um cabeceio que acabou indo muito pro alto. O Flamengo ainda deu tempo de tentar uma finalização que também foi desviada e não resolveu a vida de ninguém. O Felipe Luiz, então, os números do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz nesta temporada: 24 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 70,8% de aproveitamento. A média muito alta, né, de gols marcados, quase 2 por jogo, e a média de gols sofridos com apenas 12 na temporada. O Mendel Bidlovski estava lá, em loco, acompanhando mais uma jornada do Flamengo e conta como foi a noite pra gente de Libertadores com o rubro-negro. Para ganhar fôlego na Libertadores, o Flamengo precisava enfrentar a altitude e a LDU. Quem conhece bem a altitude de Quito é Gonçalo Plata, mas o equatoriano foi cortado do jogo por um problema no joelho. Tive uma moléstia que impediu jogar. Hoje tivemos teste na academia antes de sair para o estádio. Não consegui fazer força com meu joelho, então fiquei muito triste, chateado comigo mesmo, porque todo meu país tinha muita vontade de jogar aqui contra a Liga de Quito. Na
Na altitude, o Flamengo apostou na atitude. Controlar a bola para se poupar do desgaste nas alturas. Criou no primeiro tempo uma chance com a Arrascaeta. No segundo tempo, Luiz Araújo fez jogada individual e chutou para fora. Nos acréscimos, a LDU assustou com o Estrada. E Everton Cebolinha teve a última chance do jogo. A zaga da LDU afastou. No final, empate, 0-0. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, é aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, de querer mesmo fazer os gols e vencer. Com o empate, o Flamengo não deixa a LDU se distanciar, mas permanece na terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, atrás de LDU e Central Córdoba, que nesta quinta-feira enfrenta o Deportivo Táchira. O empate sai com um gostinho de derrota, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil levar pontos aqui, então sai com saldo positivo esse ponto. Agora se a gente ganhar deles lá em casa a gente passa eles e tem mais 3 jogos ainda pela frente, buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. Depois do jogo, Felipe Luiz falou como a altitude afetou os jogadores, principalmente Bruno Henrique. Eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. O Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. É o Flamengo que precisa subir na classificação para seguir na Libertadores. Acreditamos ir jogo a jogo. Agora ir lá na Argentina, fazer um grande jogo, tentar sair com 3 pontos e bom, cada jogo vai ter que ser uma final. Pro campo e bola, o Flamengo entrou em campo, não fez gol, saiu com 0-0 da altitude. Para isso eu chamo o Mendel Bidlovski para contar o dia seguinte, né? A avaliação. A altitude foi boa, mas a atitude foi boa também, o desempenho, como que o Felipe Luiz e os torcedores viram esse empate, Mendel? É isso, essa é a grande questão. Boa tarde, Mari, Jailson, Breiler, boa tarde a todos. É a grande questão mesmo, tem esse fator, claro, a altitude no jogo de ontem. 2.850 metros acima do nível do mar, os jogadores do Flamengo sentiram bastante a altitude nesta partida. O Bruno Henrique precisou do auxílio do cilindro de oxigênio algumas vezes, os jogadores ficaram bastante cansados, o Ayrton Lucas no fim do jogo estava extenuado, então realmente a altitude foi um ponto importante. O Flamengo tinha uma estratégia para evitar os efeitos da altitude. Felipe Luiz escolheu jogadores que pelas pesquisas que o Flamengo fez, né, não sentem tanto a altitude e também queria controlar a bola. Queria ter a posse da bola, até alguns momentos que o Rossi dava chutão para frente, a defesa reclamava, o Léo Ortiz virava para ele e falava, não, vamos sair tocando, ter bastante a bola, passes curtos. O Flamengo criou algumas chances, né? Criou com a Arrascaeta no primeiro tempo, o Luiz Araújo no segundo tempo, Everton Cebolinha também teve uma oportunidade, mas o jogo acabou empatado 0-0. E aí, como que fica esse resultado? É bom, ruim? Um empate fora de casa, pelas circunstâncias do jogo. Na classificação, o Flamengo segue agora na terceira colocação, fora da zona de classificação, atrás do Central Córdoba e da LDU, mas apenas um ponto da LDU. Ainda pode buscar a LDU, tem jogo no Maracanã contra os equatorianos, depois, antes disso, tem jogo contra o Central Córdoba fora de casa. Vamos ouvir então análises, né, do Pedro e também do técnico Felipe Luiz, falando sobre esse resultado, sobre a partida e também esse resultado, empate 0-0 aqui no Equador. Queríamos ter vencido, era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para
para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, a gente passa eles. E tem mais 3 jogos ainda pela frente. Buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. Bom, um jogador que poderia sentir menos os efeitos da altitude era o Gonçalo Plata, equatoriano, está acostumado com a altitude de Quito, mas no treino de segunda-feira ele sentiu o joelho, então foi cortado da partida, vai fazer exames hoje para saber a gravidade desse problema. Então o Flamengo chega ao segundo jogo seguido sem fazer gol e aí empata aqui contra a LDU. E para vocês, foi um bom resultado? Foi um mau resultado? Como que fica esse empate para o Flamengo, pensando no grupo C da Conmebol Libertadores? Quero ouvir o Breiler e o Jailson. O Mendel fica com a gente aqui, tá? A gente tem os números do Gerson também para fazer uma análise, porque a gente pode ir para o número e pode ir também para o que o torcedor deseja, né? O Gerson, com 2 chances criadas, liderou esse quesito, assim como ações na área rival, passes no terço final, duelos aéreos, e foi o segundo melhor em bloqueios de chutes, mas números ali pequenos, né? Talvez só, obviamente, os passes no terço final, o Gerson participou um pouco mais. A gente estava discutindo ontem aqui, Breiler, sobre essa questão do posicionamento do Gerson sem o De La Cruz. Então, se o Gerson baixaria para ser esse segundo volante, se entraria o menino como aconteceu, né, fazendo com o Everton Araújo, o Arrascaeta, se o Plata, né, porque até então não tinha nada dele ter se lesionado. Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou da atuação do Gerson ou desses meio-campistas ou de quem foi escolhido pelo Filipe Luís? Eu gostei, Mário. O resultado não é ruim. E aí tem a questão de classificação. O Flamengo ainda não está ali entre os 2 melhores do grupo, mas para mim é questão de tempo. O Flamengo vai resolver em casa. E a atuação eu achei bem correta. Uma atuação em que o Flamengo precisava controlar o ímpeto do adversário. E aí o plano de jogo do Filipe Luís foi o que o jogo pedia, de mais posse de bola, de tentar fazer com que a LDU pudesse cansar também, mesmo jogando em casa, mesmo mais acostumado à altitude. O adversário que precisa correr atrás da bola se desgasta e nesse plano de jogo o Flamengo foi competente. Para mim a escolha do Everton Araújo foi cirúrgica ali, porque o Everton não é esse jogador que tem uma saída de bola igual a do Pulgar, igual a do Léo Ortiz, Danilo, mas é um cara que sabe jogar ali o feijão com arroz e fez isso muito bem, além de encorpar a marcação. Então, sem o Plata lá na frente, foi a decisão correta do Felipe e o Everton participou bem nesse jogo de posse do Flamengo, fazendo o simples. O Flamengo conseguiu tirar a LDU desse estado de pressão, né, e principalmente de acionar o Ramires pelo lado direito. O Flamengo bloqueou muito bem essas inversões de bola que a LDU faz e teve chance de sair com a vitória. Então, tivesse caprichado um pouco mais, ou tivesse ali nas oportunidades em que conseguiu chegar no terço final, finalizar, como o Luiz Araújo finalizou numa jogada individual, o Flamengo traria uma vitória para o Brasil e seria ali um jogo em que a gente exaltaria a estratégia do técnico. Então, apesar do empate, vejo que o Filipe Luís fez o que tinha de fazer. O Flamengo voltou sim com um bom resultado e agora tem tudo na mão para decidir em casa e quem sabe até perdeu para o Central Córdoba, mas tem condição de ganhar do Central Córdoba na Argentina e o principal, Flamengo vivíssimo na Libertadores e conseguindo também dosar o que tem que dosar. O Léo Pereira estava com desgaste ontem, Filipe Luís não precisava correr o risco de colocá-lo em campo por 5 minutos. Tem ali o questionamento, né? Sofreu nos 5 minutos finais. Mas sofrer nos 5 minutos finais contra a LDU, na altitude de Quito, tá de bom tamanho. Então eu vejo que o Flamengo fez se pudesse definir com uma palavra a atuação do Flamengo, para mim, correta. Então, Nação Imprensa repercutindo as notícias do Flamengo e o renascimento aí do Ayrton Lucas, né? É um dos objetivos de Filipe Luís, jogador de 27 anos, foi titular nos 2 últimos jogos, porque o Alexandro está lesionado, se recuperando, desde a goleada do Flamengo contra o Juventude. Na verdade, saiu durante o jogo, né, ainda no primeiro tempo, o Alexandro. Ayrton Lucas voltou a ter chances no Flamengo. E Filipe Luís nunca escondeu o carinho pelo lateral esquerdo desde a época que jogava, inclusive colocou ele no banco, né, na reta final de carreira como jogador do Filipe Luís. Ele foi titular nos últimos 2 jogos do Flamengo. O jogador de 27 anos conta com a confiança do treinador, que tem na sua recuperação um desejo aí no Flamengo. Bom, ele falou sobre isso aí também,
abre aspas, estava sem sequência, é muito difícil um jogador desempenhar sem sequência, e hoje, com um jogador com confiança e sequência, vimos o Ayrton Lucas que veio para o Flamengo, que me deixou no banco, que é capaz de chegar na seleção brasileira, pode muito mais. Vamos pouco a pouco dando um pouquinho de confiança para ele, evoluindo. Sobre o Vitor Hugo, tá? Vitor Hugo, que foi companheiro também titular aí do Flamengo com o Sampaoli, muito titular, quase o ano inteiro, dos 22, 2023, né? O entendimento é que o jovem não tem características que se encaixam no planejamento de Felipe Luiz. Além disso, o Flamengo acredita que o clube turco não irá efetuar o pagamento de 6 milhões. Aí circula nas redes que o Felipe Luiz não tem esse interesse em contar com o Vitor Hugo, mas a verdade é, o Felipe Luiz falou sobre isso, mas não falou que tem interesse, nem falou que não tem interesse, porque ele falou que não foi consultado, não foi perguntado nem pelo presidente, nem pelo Boto, homem forte do futebol do Flamengo, sobre esse retorno aí do Vitor Hugo. Não é algo que foi debatido até então. Portanto, é algo para a gente aguardar. Não acredito que ele fique no Flamengo. Se ele voltar, ele deve ser reemprestado. Coloca super nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.